santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós vamos pedir aqui ao presbítero Rui para louvar a Deus com 2 hinos, juntamente com a igreja. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. 323. Glória a Deus. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão pronto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Os dias de Noé estão pegando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como o faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão por vir. Os olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se fará. Será arrebatado no céu quem der, pois ainda
334. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem, pois, ouvir há de viver com Cristo na glória. E quem ouvir há de morrer, por menos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, o sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Amém. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Abram nas suas Bíblias o livro de Mateus, capítulo de número 25, versículos 14 até o versículo 30. Mateus 25. Todos acharam, amém? A partir do versículo 14, é a parábola dos 10 talentos. Diz assim o texto. Eu vou ler um verso, os irmãos leem outro. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um seus 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partindo, o
que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também, que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Oh, aleluia. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tenho 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos orar, meus irmãos, louvando a Deus e agradecendo por esta palavra, que o nosso eterno e bom Deus venha falando aos nossos corações, à altura do que nós tanto carecemos. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e certamente é Deus que tem nos guardado, né? Tem nos feito chegar aqui. Bondoso e eterno Pai, cuja Tua presença nos encontramos essa noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sem Ti nada somos, nada fazemos e nada podemos. Estende as Tuas boas mãos para operar, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha aos nossos corações, nos ajudando a receber e compreender a Tua palavra. Fale no coração de cada um e ajude cada um, meu Deus. Sai daqui melhor como entrou, meu Pai. Opere em nossas vidas. Vem nos edificando nessa noite. Aos irmãos que estão, Senhor, acompanhando na rede social. Visite cada um deles, seja com cada um dos teus filhos agora. E vem falando com cada um para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir aqui louvor e adoração a Deus por um dos nossos irmãos ou irmãs que estão preparados para louvar a Deus, queira louvar o Senhor nesta hora. Está franqueada a oportunidade. Tem alguém?
você mesmo, Rony, presbítero Rony. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. É bom estar de volta aqui, irmão Reino, com a família, né? Esteve ali por necessidade ausente, mas graças a Deus que Deus é bom, que incluiu, tem dado livramento. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Para isso nós estamos aqui, né, irmãos? Para louvar e bendizer ao nome santo do Senhor, que vive e reina para sempre. Ele é Deus. Tudo está em suas mãos. Aleluia. Nada foge do controle do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar o que for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
Deus em todas as circunstâncias. Se alguém crê, Ele é Deus. Se alguém não crê, Ele é Deus também. Continua sendo Deus. Meus irmãos, quero vos chamar a atenção para o texto bíblico em que nós tomamos nesta noite, no livro de Mateus, capítulo 25, o sermão da parábola dos 10 talentos. Nós vamos observar nesse texto alguns pormenores em que nós devemos atentar para as nossas vidas, para que nós não venhamos incorrer em um erro de negligência e de descuido com o reino de Deus, com a obra de Deus. O reino de Deus está aqui e nós fazemos parte deste reino. Nossas vidas, elas falam ou deixam de falar, acerca do reino de Deus. Jesus disse: o reino do Pai é entre vós, o reino dos céus é entre vós. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Tem um plano, um projeto para com cada um crente aqui na face da terra. É interessante entendermos que ninguém foi chamado por ser chamado. Ninguém foi chamado somente para alcançar as benesses de Deus, mas todos nós fomos chamados, além de alcançar o grande benefício, a bondade de Deus, o amor de Deus, nós também fomos convocados para o reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus. E cada um tem a sua parcela, cada um tem a sua contribuição para que a obra de Deus vá avante. E nós queremos, dentro do texto bíblico, ver a importância que tem cada crente, ou os talentos na vida do crente, a qual nós carregamos essa responsabilidade. Cada um de nós temos um peso de responsabilidade para que o reino de Deus dê prosseguimento, para que o reino de Deus vá avante. E eu quero, junto com os irmãos, acompanhar o texto, deixe suas Bíblias abertas, no livro de Mateus, capítulo 25, e acompanhe conosco, porque faremos aqui a recapitulação. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou de seus servos e entregou-lhes aos seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua, e ausentou-se logo para longe. Ora, irmãos, esse texto, os irmãos veem que ele se remete à pessoa de Jesus Cristo. Ele está se referindo ao reino de Deus, quando de fato ele expressa aqui que chamou os seus servos, um homem que viajou, foi para longe, e ali repartiu os talentos com os seus servos, partindo e foi para longe, para uma terra longe. Certamente ele distribuindo esses talentos, que um talento corresponde a 35 quilos de ouro. Então é um valor considerável, é um valor de grande expressão, e que nós devemos entender que o que Deus colocou em nossas mãos não tem preço aqui na terra que pague. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Deus colocou em nossas mãos não foi comprado com ouro nem com prata, mas foi pelo sangue de Jesus Cristo, que conquistou lá na cruz do Calvário. E nós temos a responsabilidade de dar continuidade nesta obra,
temos a responsabilidade de dar continuidade nesse trabalho. Portanto, a razão pelo qual o Senhor aqui mostra a responsabilidade de cada um que recebeu segundo a sua capacidade. É interessante nós notarmos que Deus não vai cobrar além daquilo que você tinha capacidade de exercer. Deus não vai cobrar de nenhum de nós aquilo que nós não tínhamos potencial, não tínhamos condições de realizar. Por isso, em Eclesiastes diz que tudo que vier à mão para fazer, fazei-o conforme as vossas forças. Então, Deus nos capacitou para exercermos segundo a medida do que Ele colocou em nós. Paulo vai dizer, em uma das suas cartas, ele diz que cada um exerça a sua fé, exerça de acordo com a sua fé, de acordo com o que tem recebido do tamanho da sua fé. Nós sabemos que Deus não vai cobrar a você, se Ele não te capacitou com uma fé, de ressuscitar um defunto, de ressuscitar um morto, ou até de levantar um paralítico, ou de dar vista ao cego. Mas se Deus te deu um dom a este nível, a este naipe, e você relaxou e não está exercitando, Ele vai cobrar este dom. Certamente Ele vai cobrar aquilo que nós recebemos da parte dele. Por isso que os dons, eles precisam ser exercidos com sabedoria, com liberalidade do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos agir simplesmente por uma sabedoria humana, mas por uma sabedoria divina. É Ele que nos capacita, Ele nos chamou e Ele também nos capacitou. A igreja, ela tenha recebido a credencial do céu, não é daqui da terra. Quando Jesus disse, eis que vos dou poder, quem deu poder à igreja foi Jesus, e é Ele que garante. Ele diz, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome se orarem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Era o nome dele. Então Ele nos credenciou dessa autoridade, nos investiu dessa autoridade. Mas pastor, como é que eu faço? Eu não tenho assim, não sinto essa autoridade. Vá para o joelho, vá para a oração, vá buscar a Deus, porque Deus já nos deu autoridade e nós precisamos exercer a autoridade que Ele nos deu. É no nome dele que essa autoridade deve ser exercida. Portanto, o texto diz ainda que, tendo partido e recebido os talentos, da mesma sorte que recebeu 2, granjeou também outros 2, os 5, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja que muito tempo depois, isto figura a volta de Jesus, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. No que diz respeito a esse texto? Esse texto, ele implica no que está escrito em Corinto, no capítulo de número 5 ou 6, abra e confira, o capítulo de número 3, veja o que diz Paulo com respeito a esta prestação de conta. Capítulo 3, veja o versículo 13: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Veja que nesta prestação de conta não consta aqui o critério de salvação, mas o critério
realmente de aprovação da obra. Veja quais são as obras que Deus, o trabalho que nós recebemos da parte de Deus, que Deus nos incumbiu, e o que é que nós estamos fazendo com isso, meus irmãos? O que é que como nós estamos administrando? Não é porque não existe um fiscal, nós vamos fazer de qualquer jeito, nós vamos fazer de qualquer maneira, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Nós não podemos nos omitir, não podemos negligenciar o compromisso que o Senhor nos deu. Deus colocou talento na mão de cada um. Lá em Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Veja que é eu que tenho que procurar despertar o dom, despertar o que Deus colocou na minha vida para exercer, para trabalhar para o seu reino, para cooperar, para pelo menos 2 sentidos. Primeiro, para a salvação de almas, cooperar para a salvação de almas. Segundo, para aperfeiçoamento dos santos, para que cada um seja edificado através da minha vida. Crente não foi chamado para ser um depósito de coisa ruim. Crente não foi chamado para ser um entrave, para ser um embaraço. Crente foi chamado para ser uma bênção, aonde por a planta dos pés está confirmada a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus na vida dele. Você foi chamado para ser uma bênção, você foi chamado para Deus lhe usar aqui na terra. Você é o instrumento que Deus conta para usar aqui. Deus não quer usar um jumento, Deus não quer usar outro bicho, Deus quer usar a sua vida como instrumento aqui na terra, aonde o nome dele será glorificado. Tem vaso de Deus aqui nessa noite, instrumento de Deus. Paulo diz em Corinto que cada um, nós somos comparados como um vaso. Tem uns que são vasos de barro, outros vasos de prata, outros vasos conforme a sua especialidade. Mas é interessante que lá Jeremias recebeu uma visão de Deus e disse: vem que eu vou mostrar Israel. Jeremias 17, 18, vou mostrar quem é Israel na minha mão. E levou ele na casa do oleiro, e ao chegar lá, ele viu um vaso na mão do oleiro sendo feito. Amassou o barro, preparou o barro, e quando estava fazendo, o vaso se trincou. Certamente tinha alguma sujeira no barro, alguma pedra, mas ele refez, amassou, e depois refez outro vaso conforme ele queria. Deus disse: assim é Israel nas minhas mãos, é como um vaso na mão do oleiro. O salmista diz assim: se queixará o barro do oleiro? Não, nós somos o barro e Deus é o oleiro. Logo, nós temos que saber que Deus quer nos preparar para usá-lo como Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quiser. Seja um vaso na mão de Deus, seja um vaso na mão do oleiro, porque Deus quer te usar grandemente conforme Ele quer. Interessante, meus irmãos, que os talentos foram distribuídos de acordo à capacidade. Não adianta, eu não tenho que estar olhando para aquele que recebeu uma responsabilidade grande, recebeu um cargo grande, está fazendo um grande trabalho, e às vezes eu digo: meu Deus, por que é que eu não consigo? Porque isso não acontece comigo? É porque cada um está na sua capacidade, cada um está no lugar onde Deus chamou, onde Deus colocou. Entenda isso. E se você, no decorrer da sua caminhada, você se preparar, você buscar, você se colocar à disposição de Deus, Deus pode te capacitar e te elevar de patamar. Isso nós vemos aqui na parábola. Veja que o que recebeu um talento, qual foi a reação dele? Escondeu o talento, ele enterrou o talento. Era natural naquela época, os homens não existia bancos, então o que é que eles faziam? O dinheiro que recebia,
eles, quando tinha muito dinheiro, enterravam em algum terreno, marcavam algum lugar, e eles cavavam e guardavam ali, era como eles guardavam os bens. E aqui um talento correspondia a 35 quilos de ouro. Então imagine, ele enterrou este tesouro. Ele poderia ter investido, ele poderia ter feito de alguma forma para que este tesouro multiplicasse, esse dinheiro, esse talento viesse multiplicar. Irmão, crente não pode estar conformado com o que recebeu da parte de Deus, tem que buscar mais, tem que bater mais, tem que ser insistente. Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos. Nós não podemos se conformar com a mesmice. Quando a gente estiver percebendo que nada está acontecendo, estamos acomodados, desconfie, comece a se incomodar com isso, comece a orar a Deus, a consagrar a sua vida. Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar inerte. Deus não te chamou para você ficar estático. Deus te chamou para ser águas movimentadas. Deus te chamou para ser realmente um poço de água viva. Tudo que está na mão de Deus se mexe, se locomove. Tudo que está no controle de Deus é vida, é coisa que gera fruto. E Deus não quer a sua igreja parada. Mesmo em crise, Deus conta com a igreja para dar fruto. Isso é uma bênção nessa terra. Somente tem um que quer parar a igreja, é o inimigo. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Acredite na mão de Deus, no agir de Deus, no operar de Deus, no trabalhar de Deus na sua vida. Agora, meus irmãos, é interessante nós notarmos que um enterrou o talento, negligenciou, descuidou, ficou com medo. Tem gente que diz: eu tenho medo de fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não tenho medo de fazer isso. A Bíblia diz que os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino dos céus. Você não tem que ter medo de fazer as coisas de Deus. Você tem que orar, acreditar. O justo vive da fé. Você precisa crer, lançar a mão no arado e acreditar que Deus está contigo, que Deus é quem promete na sua palavra te dar vitória. Aquele que te chamou não vai deixar você frustrado, aquele que te chamou não vai deixar você envergonhado, aquele que te chamou, ele te capacita também, ele te prepara também para fazer a obra de Deus. O importante é que grande é a seara, são poucos ceifeiros, mas se você se disponibilizar, Deus vai te usar grandemente nessa seara, para que o nome dele seja glorificado. Ele conta com todo o seu povo. Irmãos, veja que o Senhor, depois de muito tempo, ele volta para prestar conta com os seus servos, com aqueles que receberam os talentos. E o interessante é que a Bíblia mostra que depois de pedir satisfação, do Senhor pedir satisfação àqueles bens que foram distribuídos, eles, na verdade, o que recebeu 2, ele de fato entregou o dobro, e o que recebeu 5 também recebeu, entregou o dobro. Mas a Bíblia diz que claramente aquele que recebeu 1 devolveu 1 e disse: olha, bem, eu sabia que o Senhor era um homem bravo, sabia que o Senhor cobrava duramente, e que o Senhor de fato colhia aonde não plantou, e era duro na cobrança. E ali o Senhor veio e se dirigiu para cada um deles, dando a sua palavra ao que recebeu 2, ao que entregou 4, ao que recebeu 5, que entregou 10. Ele recebeu uma palavra: bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Assim sucedeu para esses.
Mas aquele outro que entregou somente o que recebeu, ele diz: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe o que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai-o, esse servo inútil, nas trevas. Meus irmãos, é cruel. Deus irá cobrar de cada um de nós. Veja que Mateus, o Senhor diz assim: toda palavra ociosa que sair da vossa boca, seja boa ou seja ruim, será prestada conta. Deus requererá de nós. Então é muito sério, é muita responsabilidade de nós como cristão. Nós temos uma responsabilidade, seremos cobrados duramente, é claro, do nosso desempenho como cristão aqui na terra. Nós não estamos em um nome qualquer aqui, nós estamos no nome que é sobre todo nome. Nós estamos vivendo aqui sob a dependência de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, custou a sua vida na cruz do Calvário. Esta obra teve um preço, e o preço foi o preço do sangue do Cordeiro, e nós não podemos negligenciar. Sabe por quê? Porque Deus deu a cada um capacidade, talentos, para exercer aqui na terra conforme as suas habilidades que o receberam. Veja que Deus é quem capacita até o homem natural. A Bíblia mostra claramente que foi Deus que capacitou, levantou os governantes que você vê hoje, as autoridades. Foi Deus que levantou, e eles vão prestar conta do seu trabalho, vão prestar conta das suas obras. Por isso a Bíblia nos mostra em Êxodo, no capítulo 35, versículo 30, a qual Deus disse a Moisés, aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, e entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, e para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedra para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar, e em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa de bordador, em pano azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda obra e inventando invenções. Veja, você às vezes admira de tantas obras que existe, de tantos trabalhos que existe, você admira de tanta engenharia que existe, em diversos ramos, em diversas áreas. Às vezes eu adentro em algumas casas especiais de certas áreas e observo a engenharia nos maquinários, e fico pensando: meu Deus, eu entro numa loja de locomotivas e vejo uma infinidade de tanto suprimento para aquela área. Você entra numa tecelaria e você vê uma infinidade de elementos para suprir aquela área. Você entra em qualquer um segmento que exista de ferramenta e você vê de mão de obras e uma especiarias de tantos tipos de ferramenta para suprir a necessidade daquilo. E eu fico admirado, dizendo: quanta sabedoria, quanta inteligência no homem. E eu vejo isso Deus capacitando homens. Eu vejo isso Deus com Bezalel levantou homens para que pudesse exercer com
tamanha precisão, engenharias e tantas obras de artifícios. É Deus que tem capacitado o homem para fazer aviões, para fazer foguete, para fazer tudo isso que existe. Mas entenda, isso em cada área. Deus também tem levantado governantes para governar o mundo, os países, e assim sucessivamente. Tudo isso é Deus capacitando, é Deus levantando e dando capacidade. Isso eu quero dizer que dentro da igreja também, Deus tem levantado, conforme diz Efésios capítulo 11, a uns deu pastor, deu evangelista, a uns deu profeta, conforme os dons ele foi distribuído. Isso significa que é para o aperfeiçoamento da sua obra. A igreja tem dono, a igreja tem um Deus que vela por ela, um Deus que cuida por dela. A igreja tem um que está cuidando, dando capacidade a alguns para dar continuidade na obra a qual seu filho começou há mais de 2000 anos atrás. Sabe por que esta igreja está de pé, mantida de pé? Porque o Espírito de Deus tem dado capacidade a homens, dando manutenção desta obra, deste grande trabalho. Isto não é obra de mão de homens, mas é obra do Espírito Santo de Deus, que tem levantado grandemente esta obra para ir avante, atravessando séculos. Agora, meus irmãos, eu quero que você acompanhe o raciocínio acerca do qual Deus tem interesse que nós coloquemos o nosso coração para juntos investirmos no seu reino, de maneira que nós não venhamos ficar presos às coisas deste mundo, preso aos segmentos deste mundo, porque tudo que é deste mundo passa. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Nem o que no mundo há. Tudo que tem no mundo é passageiro, tudo que tem no mundo é para uso de um tempo, mas as coisas que são eternas são espirituais, a qual nós devemos voltar os nossos olhos. Veja, Paulo vai dizer em Corinto: tudo aquilo que não se vê, atentai para aquilo que não se vê, que são as coisas espirituais. Nós somos tentados a olhar para as coisas físicas, para as coisas materiais, para essas coisas daqui do mundo, mas nós somos convidados a olhar para as coisas espirituais. Em Colossenses 3, Paulo vai dizer: pois se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são, nas coisas que são. Crente tem que estar com a sua mente lá em cima, crente tem que estar com sua mente no reino de Deus, crente tem que estar com o seu coração voltado para as coisas de Deus, porque Jesus disse: aonde está o bem, está o coração do... Por isso, veja o que é que diz em Mateus, no capítulo 6, o próprio Jesus disse, no versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu. Como é que nós juntamos tesouro no céu? Onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depende muito para onde os seus olhos estão focados, depende muito para onde os seus olhos estão presos. Se os seus olhos estiverem presos nas coisas daqui, você se identificará e certamente ficará com as presas coisas daqui. Por isso Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. Por quê? Porque quando Deus ordenou que tirasse, que saísse dali de Sodoma e Gomorra, veja que ele disse: não olheis para trás. E qual foi a atitude daquela mulher quando subiu as campinas? Ela olhou para Sodoma, ela olhou para Gomorra, olhou para o que tinha lá que estava sendo destruído e virou-se numa estátua de sal. A igreja não pode estar com os olhos voltados para este mundo, porque o que há no mundo é a consciência dos olhos, a soberba da vida. Nós temos que estar com o nosso olhar, conquista lá em cima, no céu. Temos que investir em pessoas, não é em coisas. Nós temos que investir em matéria humana, não é nas coisas daqui da terra. Tem gente que briga por causa de coisas, mas a igreja não pode brigar
brigar por causa de coisas daqui da terra. Ela tem que investir em pessoas, valorizar em pessoa, porque o que vai fazer juntar tesouro no céu é você investir em pessoas, é você investir em ser humano, é você praticar o amor, para o próximo, ajudar, socorrer, é você praticar uma vida de cristão de piedade, piedosa. É isso que vai fazer a diferença. Não brigue pelos seus direitos, mas ajude os outros a alcançar direitos do reino de Deus nas suas vidas. Irmãos, nunca se houve tanta investida de Satanás como agora. Assim como ele pegou Jesus lá no pináculo do templo e mostrou o mundo, mostrou tudo, o reino, e disse: está vendo? Tudo isso eu te darei se me prostrares. Tudo isso eu te darei porque é meu. Veja, Jesus disse que o mundo jaz aonde? O príncipe deste mundo já reina. Nós temos que entender que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui passageiros. Nós temos que viver desse mundo como se não vivessem. Nós precisamos estar escapando aqui, procurando estar nos pés de Cristo, vivendo uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de dependência de Cristo e ajudando uns aos outros. E Satanás procura mostrar as coisas deste mundo, procura encher os nossos olhos com as coisas deste mundo, para querer ficar rico, para querer adquirir as coisas deste mundo. Quantos não estão iludidos jogando na Mega Sena, na Telecena, em tanta cena que tem por aí? Quantos não estão iludidos depositando, querendo ficar rico? Mas Paulo diz na sua carta de Coríntios, ele diz: não querais ficar rico, a Timóteo, não querais ficar rico para não cair em tentação. Nós não podemos de modo nenhum interessar tanto pelas coisas daqui da terra. A maior riqueza de um homem está lá na glória, a maior riqueza do homem é no céu, o investimento é no céu. Jesus disse: juntai tesouro no reino do céu. É lá que o diabo não pode tocar, que ele toca como tocou na vida de Jó. Ele tomou os camelos de Jó, tomou tudo, mas lá com Deus ele não pode tocar, porque é Deus que guarda. Por isso Jesus disse: se for fiel até o fim, não deixarei que risque o teu nome no livro da vida. Você que crê no nome no livro da vida, levante a sua mão para o alto, em nome de Jesus. Acredite uma coisa: o Senhor está velando para o teu nome não ser riscado de lá. É Ele que nos guarda e nos protege, se o nosso coração é voltado para Ele. Veja, meus amados irmãos, o quanto nós devemos entender o propósito de Deus em nossas vidas, ao quanto nós devemos desenvolver os talentos de Deus, os dons de Deus, os atributos de Deus em nossas vidas. No livro do Evangelho, João, capítulo 15, e versículo de número 16, o próprio Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja a importância. Não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Você pode glorificar a Deus por isso, porque foi Ele que nos amou primeiro, Ele que nos chamou. Então, se Ele nos chamou, Ele disse: eu vos chamei, vos nomeei, para que vades e deis fruto. Veja, Ele espera que nós tenhamos fruto, Ele espera que nós sejamos frutíferos, Ele espera que nós venhamos ser uma árvore frutífera, como nós falamos, ensinamos aqui, daquele pé de figueira, em que Jesus procurou fruto e não achou. Tinha folha, mas não tinha fruto. Crente não pode viver de aparência, crente tem que viver pelas virtudes. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz: o meu reino, a minha obra, o reino de Deus não é constituído em palavras, mas é em virtudes, é naquilo que você pratica, é naquilo que você faz para o teu próximo, para o teu irmão, é naquilo que você dedica no reino de Deus, na obra de Deus. Ei, irmão, o Senhor está contando que você dê fruto, que você
tão preocupado com isso que em Filipenses, me parece, aquele texto de Filipenses, no capítulo 1, me parece que ali Paulo, quando diz assim, olha, foi me concedida a situação em que ele, quero parafrasear, foi me dada a proposta de estar com Cristo, e sei que estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui, mas também julguei necessário que, se fosse necessário ficar com vocês para aumentar o meu galardão, eu prefiro ficar com vocês, para que o meu galardão seja aumentado. Veja que Paulo vivia com intensidade aqui, era para juntar tesouro no reino do céu. Ele não queria nada dos irmãos, ele não se preocupava em receber nada em troca do que ele fazia no reino de Deus. Tudo que ele queria fazer, ele diz, olha irmãos, pelejai, porfiai, para que o meu galardão não seja vão em vós, mas que eu receba a recompensa, olha, pela vida daqueles irmãos. Entenda uma coisa, você só consegue juntar tesouro no reino do céu quando você está investindo em alguém, quando você está fazendo algo de Deus por alguém, quando você faz por alguém não esperando retorno, você não quer que ele retorne algo para você. Por isso que Jesus fala, quando vos chamar para alguém para almoçar ou para dar um banquete, ele diz, chamai os pobres, chamai aqueles que não podem dar de volta, chamar você para convidar para almoçar de volta. Sabe por quê? Para ganhar galardão, porque Jesus disse assim, todo aquele que dá um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Claramente ele disse, daquela situação, aquela parábola, quando ele fala para os seus servos, entrai no meu gozo, porque quando eu estive com fome me deste comida, quando eu estive com sede me deste bebida, quando eu estive nu me vestisse, e quando eu estive na prisão foste me visitar. E alguém disse assim, Senhor, mas nunca tivemos com fome, tivemos com fome, mas nunca tivemos sem roupa, nunca trouxemos essas coisas que o Senhor fala para o Senhor. E como o Senhor fala isso? Ele diz, na verdade, a qualquer um dos meus pequeninos que fizeste isto, fizeste a mim também. Então entenda, por isso que Jesus disse que quando nós orássemos por aqueles que estivessem presos, é como se presos nós estivéssemos com eles, é porque para nós sentíamos a mesma dor, a mesma necessidade, a mesma compaixão. Em Filipenses o Senhor diz assim, Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Jesus? Não foi criar reino aqui nessa terra. E qual foi o sentimento de Jesus? Não foi andar no cavalo, numa alazão de manga larga aqui na terra, andou em cima do jumentinho. Ele tudo que tinha lhe emprestado, túmulo emprestado, veste emprestada. Jesus não se preocupava em investir aqui na terra. Embora existe algum maluco aí que diga que Jesus tinha uma casa de praia na beira da praia, que loucura, a qual Jesus mesmo disse, quando alguém me estriba, disse, Senhor, eu quero te seguir, eu te seguirei. E ele disse claramente, vem e vê, as raposas têm seus covinhos, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde declinar a cabeça, porque o reino de Deus é na eternidade. O que tem preparado lá, Jesus disse em oração de sacerdotal de João 17, Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes, eu quero de volta. Ele sabia que o que tinha lá na glória é muito maior do que o que tem aqui na terra. O que tem aqui na terra, ferrugem, corrói, ladrão mina, mas o que tem lá é de eternidade, a eternidade. Oh glória! Você pode dizer para alguém, invista no reino dos céus. Você pode dizer, invista lá em cima. Nós vamos receber galardão lá em cima. Oh, aleluia! Tem coroa para crente lá em cima, irmãos. Tem galardão. E nós não podemos perder de vista. Nós não podemos abrir mão desse propósito. Veja, meus queridos e amados irmãos, que diante do que fala a palavra de Deus, no capítulo de número 15 e o versículo de número 19 de Coríntios,
A Bíblia diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se alguém serve a Jesus somente para receber as benesses daqui da terra, é mais miserável que existe. Esses que esperam somente o benefício, porque tem uns que os irmãos sabem que servem a Cristo pelo que Ele dá, pelo que Ele concede, pela proteção, pelos bens, pela saúde, pelo livramento dos demônios, com medo do inferno. Mas nós não podemos seguir a Jesus por estas razões. Nós devemos seguir a Jesus por amor, por amor. Há 3 tipos de servo, pelo menos 3 tipos de servo. Existe o servo escravo, é aquele que serve ao Senhor com medo, é aquele que tem medo do inferno, só serve ao Senhor com medo dos demônios, para os demônios não chegar na sua casa, na sua família. Esse tipo de servo, um dia ele esquece do seu Senhor, um dia ele vai embora. Mas existe também o servo mercenário. O servo mercenário é aquele que só serve em troca de algum benefício. No dia que Deus não abençoa ele, ele vai embora, ele fica ali querendo receber bênçãos, querendo receber prosperidade, serve a Deus, faz desafio, faz sacrifício, faz muitas coisas, sobe monte, desce monte, mas para conquistar a terra, conquistar as coisas daqui, ele está interessado nas benesses, no que Deus pode lhe dar. Mas o importante é o servo que serve voluntariamente, é o servo da orelha furada que a Bíblia diz. Sabe qual é esse servo? É aquele que no frio ele está adorando a Ele, é aquele que no calor ele está adorando a Ele, vestido ou sem veste, com sapato ou sem sapato, ele está adorando de janeiro a janeiro, com doença ou sem doença, ele está adorando a Ele, não abre mão dele, diz: tu é meu e eu sou teu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não abre mão dele, serve por amor, porque sabe que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. Esse servo nunca o abandonará, mas seguirá os seus passos, a qual recebeu o convite dele: vinde a mim. Todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele sempre está renunciando e seguindo os passos de Jesus. Agora, meus queridos e amados irmãos, entendamos que Deus tem um propósito na vida de cada um, e como cada um tem realmente de Deus uma responsabilidade, uma tarefa recebida, precisa descobrir a vontade de Deus na sua vida, precisa saber qual é o projeto de Deus na sua vida. Se você ainda não sabe, se você ainda está assim: eu não sei o que é que Deus quer comigo, irmãos, procure saber. A Bíblia diz, Paulo fala em Romanos 12: procurei saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em vossas vidas. Nós precisamos entender o plano de Deus em nossas vidas, entender o propósito de Deus na nossa vida. Uma coisa é certa: ninguém foi chamado para ficar à toa, ninguém foi chamado para ficar de braço cruzado, ninguém foi chamado para ficar ocioso. Ele mesmo diz: porque estáis ociosos com a vossa vida, preocupado com as coisas do dia a dia. Irmãos, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem um projeto na sua família, Ele tem um projeto na sua vida, e Ele quer contar, Ele conta com você, Ele conta com a sua família, na sua obra, no seu reino. Uma coisa é, nós devemos descobrir os projetos de Deus em nossas vidas, dia após dia. E aqui, meus irmãos, eu quero vos chamar à conclusão deste entendimento ao que diz Paulo em Corinto. Ele diz: me é imposta uma responsabilidade de evangelizar, mas se eu faço isso, ai de mim se não fizer. Mas se eu fizer isso somente por obrigação do que me foi imposto, que galardão eu vou ter com isso? Paulo diz: que galardão eu vou ter com isso? Porque ele entendia que fazer a obra de Deus, fazer o trabalho do Senhor, trabalhar no reino dos céus, isso constituía um ofício de amor, por amor. Por isso ele vai dizer em uma das suas cartas: tudo que fazer, fazei por amor. Nós não podemos fazer as coisas por força,
forçado. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente por peso de consciência, porque é um jugo. Não, Jesus disse: a minha palavra, o meu jugo é suave, é leve. Jesus não tem fardo pesado para ninguém. Nós temos que fazer isso por amor, por dedicação, por gratidão. Isto é a palavra-chave: gratidão. Quem realmente tem gratidão na sua vida pelo que Deus fez por si, realmente dedica a sua vida, aplica a sua vida ao reino de Deus, se empenha, se gasta. Paulo disse: eu me gastei e me deixarei me desgastar muito mais ainda por amor a vós. Sabe por quê? Ele entendia que o que Deus investiu foi muito alto, não dá para fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por isso diz em Hebreus capítulo 2: como escaparemos nós de uma tão grande salvação, se não atentarmos com muita diligência? Veja que é importante que nós dediquemos, venhamos deixar, gastar um tempo com respeito ao reino de Deus, nos envolvermos. Tudo que nós vivemos tem que ser em prol do reino de Deus. A nossa família tem que ser para o reino de Deus. Os nossos bens têm que ser voltados para o reino de Deus. E isso eu estou falando de você dedicar a sua vida realmente em prol às vidas, em prol a outras pessoas, porque é isso que Deus espera de nós. O mundo está em negridão, o mundo está caminhando de mal a pior, o mundo está em treva, mas a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja é instrumento de Deus aqui na terra, a igreja é reino de Deus aqui na terra. Deus conta com você, com a sua vida, com as suas energias, com a sua inteligência, com a sua saúde. Deus conta com as suas forças, Deus conta até com as suas limitações, mas Ele quer te usar grandemente aqui nessa terra. Não deixe você ser cesseado, não deixe você ser torzado, ser impedido, frustrado por alguma coisa. Deus te capacitou com o Espírito Santo, como capacitou Bezaliel. Deus quer te usar poderosamente aqui nesta terra. Abre a tua boca e dá enxergar, diz o Senhor. Ele quer te usar com poder e graça aqui nessa terra. Oh, aleluia! Você acha que o Espírito de Deus vai tomar um bêbado ali na esquina? Vai não. Você acha que o Espírito de Deus vai tomar uma prostituta ali? Vai não. Ele quer tomar a igreja. Jesus disse: o mundo não pode receber o Espírito que vocês receberam, porque não viu, não conheceu, mas a vós é dado o meu Espírito. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, não foi para ficar parado, não foi para ficar inerte, foi para ficar em movimento, em prol do reino de Deus aqui nessa terra. Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo aqui muitos instrumentos de Deus que podem ser usados veementemente com poder e autoridade. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Deus não quer que você viva uma vida pobre espiritual. Deus não quer que você viva uma vida natural como o homem aí fora. Que tem carro, tem casa, tem um bom status social. Deus não quer isso não. Deus quer que você não tenha nada, mas tenha a presença do Espírito Santo. Como disse Pedro, quando no Templo Formosa, o paralítico chegou e disse: me dá uma esmola. Ele disse: olha para cá, pedinte. Eu não tenho ouro, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. É poder de Deus em nossas vidas que nós precisamos nessa terra. Você não vai fazer a obra de Deus com diploma, você não vai fazer a obra de Deus com curso, você não vai fazer a obra de Deus com dinheiro, você não vai fazer a obra de Deus com fama, você vai fazer a obra de Deus com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Atos 2, e eles estavam orando, e o Espírito veio sobre todos, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar novas línguas, e saíram para fora, ousados, cheios do Espírito, pregando a palavra de Deus, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus.
Oh, o Espírito de Deus, como possuiu Bezaliel, está procurando o crente nesta última hora para desenvolver os talentos, para ser uma bênção aqui nessa terra. Deus conta com você, Deus pode contar com você, meu irmão. Em Ezequiel, a Bíblia diz que Deus procurou um homem para que tapasse a brecha e não achou. Será que tem alguém aqui que quer ser usado veementemente, quer ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, quer ser uma tocha na mão de Deus? Eis que nos dão poder, diz o Senhor, para pisar escorpiões. Eis que nos dão poder para vencer todo mal, para pisar em serpente. Crente não pode ter medo nessa terra. Crente tem que ser corajoso e cheio de autoridade do Espírito de Deus. Os covardes, o Senhor diz: volte. Os covardes, fique, volte. Mas os 300 com Gideão, puxa a espada, porque a peleja é nossa, a peleja é do povo de Deus, a vitória é do povo de Deus. Deus peleja. Se coloque de pé nesta hora, você que veio e aproveitou seu tempo aqui dentro da casa de Deus, você que veio e aproveitou seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Entenda uma coisa: Deus quer encher a igreja de autoridade e unção para fazer a diferença. Não podemos ser crentes normais, não podemos ser crentes, não temos que ser doido, irmão. Crente é doido, é loucura, o evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para quem crê é poder de Deus, é autoridade, é unção. Deus deu poder a cada um. Os discípulos voltaram perplexos, porque fazia a obra de Deus, anunciava a todos, curava os enfermos, expulsava demônio, e eles voltaram alegres. E Jesus disse: não se alegrem por isso, alegre pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás descer como um raio contra vocês, mas eu intercedi. Entenda uma coisa: se o inimigo se levanta porque você faz a obra de Deus, Jesus também ordena os anjos para que pelejem ao teu favor. Uribe que amará, chore que amantule, mantule, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está aqui, ele conhece crente que tem desejo. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele. Você sente ele aqui nessa noite? Ele está passando revista aqui nessa noite. Ele vê quem são aqueles dedicados e fiéis ao seu reino, à sua obra. Ele conhece aqueles que são espirituais, aqueles que verdadeiramente têm compromisso com o seu reino, com a sua obra. Ele conhece aqueles que investem no seu reino. Ele conhece porque ele anda em nosso meio. Feche seus olhos. Diga a Deus: eu preciso de força, eu preciso de coragem para executar a tua obra. Eu preciso de amor
para fazer com todo o empenho da minha alma. Eu preciso amar a tua palavra. Eu preciso amar o teu reino, amar as almas. Eu preciso me envolver mais. Se você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das tuas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. O Espírito de Deus que encheu a Bezalel, que capacitou a Bezalel. Tem muitos Bezaléis aqui nessa noite, Espírito Santo, que precisam ser capacitados, que precisam ser cheios de sabedoria, que precisam ser usados por ti grandemente nesta grande obra, no teu reino, em prol das almas, em prol das vidas, em prol ao teu reino aqui na terra. Satanás quer ofuscar, mas o teu sangue tem poder, Jesus. Satanás quer impedir, mas o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor diz que maior que está conosco do que o que estão lá fora. Pai, em nome de Jesus, dê coragem, dê ânimo, dê força, renova, Senhor, as forças de cada um. Enche mais do teu Espírito, capacitando o teu povo no teu reino, na tua obra, Senhor. Não deixa desvanecer, mas que o teu Espírito encoraje, que o teu Espírito acenda a chama, faça arder no coração, meu Deus, para que a tua obra dê continuidade até o dia que o Senhor vir nos buscar. Em nome de Jesus, abençoe a todo o teu povo, aqueles que cooperam de bom coração. Amém. Irmãos, passe a oferta aí, o ofertório aí, para que seja recolhido aí em nome de Jesus, dízimos e oferta, para a manutenção da obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Abençoa esta aqui, ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Hoje nós estamos com o propósito, todas as terças, que Ele trouxer uma oferta de amor para a construção, fica designado às terça-feira o ensino setorial, para nós cooperarmos com esta tão grande obra. Grande amor. Nós precisamos acreditar e com amor investir no reino de Deus. Bom, meus irmãos, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Esta semana, a semana de Santa Ceia, todas as nossas congregações, bem como aqui, sábado, teremos a nossa Santa Ceia,
sábado e domingo pela manhã. Para aqueles que têm, claro, uma faixa de risco, né? E vem pelo domingo, porque domingo é bem menos irmãos, o espaço é bem amplo e fica melhor para esses irmãos que vêm somente na ceia, esses irmãos da faixa de risco. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Muito bem. Consagração sábado da UFADEB, a partir das 8, né, mulher? 8h30. A partir das 8h30. UFADEB, quem mais interessar, vir orar, vir consagrar, vir buscar a Deus. Sábado, uma bênção. Vamos fortalecer o Senhor. Isso é de grande importância para as nossas vidas. Quinta. Olha aí, Deuteronômio 30:10. 9 e 10? Muito bem. Então está aí, voltando-se para Deus, né? Uma época que precisamos mais e mais voltar para Deus. Então, quinta-feira, esse culto aí na direção do evangelista Lúcio, né? E o Nino também dando suporte. Então vamos orar agradecendo a Deus. Quantos necessitam de oração? Eu e meu lar também vamos orar uns pelos outros. Continuar crendo que Deus está no controle de tudo, viu, meus irmãos? Não duvide disso. Deus está no controle de tudo. O pastor Levi vai estar orando, agradecendo a Deus. Já encerrando. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Oramos a Deus. Santo Deus e Pai Celestial. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, aqui nesta noite oportuna, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi ministrando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Deus, continua ajudando a cada um dos teus servos, continua ajudando o teu filho, pastor desta igreja, Senhor, pastor Isaac. Toma-os na tua direção sempre, Senhor. Ele com a tua família continua com as tuas mãos erguidas sobre este setor, ó Pai, sobre esta cidade, meu Deus. Toma diante de ti, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa para a glória de Deus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. A Deb há 60 anos, a vitória é nossa. Cumprimente, irmão. Deus abençoe.